145, versículo 18. 145, 18. Ele diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Bom, primeiro vamos pegar aqui o versículo 18, que Deus está perto. Agora, perto de quê? De todos os que invocam. Mas não é que invocam de qualquer maneira, mas é daqueles que invocam em verdade. Para Deus existe uma única verdade. Qual que é a verdade de Deus? A palavra dele. Então, quando nós vamos invocar a Deus, nós temos que invocar Ele sobre a palavra dele. Quer dizer, sobre aquela revelação, sobre aquele entendimento. Porque as pessoas invocam a Deus. Todos os dias tem pessoas invocando, clamando, falando com Deus, dirigindo suas orações. Mas às vezes a maioria delas não estão invocando sobre a verdade de Deus. Estão invocando sobre a palavra. Às vezes está sobre o desespero. A pessoa está passando por uma luta, está passando por uma situação que ela não gostaria, ou que ela não queria mesmo passar, ninguém quer passar por situação difícil. E ela invoca a Deus, ela se apega a Deus, faz uma prece, uma oração, ou uma reza, dependendo do segmento religioso dela. Só que às vezes ela fala, invoca a Deus, pede para Deus, mas não com aquela convicção, não sobre aquela promessa de Deus, não sobre aquilo que Deus tem. Até a primeira carta de João, no capítulo 5, ele diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que alcançamos nossa petição. Quer dizer, aqui está uma pessoa que está invocando a Deus, mas está invocando de uma maneira, com a convicção, com uma certeza que Deus que está sendo ouvido, que sua oração vai ser atendida. E por quê? Porque ele sabe que sua oração está feita segundo a vontade de Deus. Mas como eu sei que minha oração, minha petição está sendo segundo a vontade de Deus? Pela própria palavra de Deus. Bom, tem essa necessidade. Eu vou invocar a Deus. Eu vou pedir a Deus a bênção. Mas eu vou pedir por quê? Porque eu não suporto mais essa situação, porque eu não aguento mais essa situação, não. Eu vou pedir. Sim, tem a questão também de eu não estar querendo passar mais por aquilo, quero sair daquela situação. Mas eu vou pedir com uma convicção que Ele vai me atender, com uma confiança que Ele vai me ouvir, porque eu sei que está dentro da palavra dele que eu estou pedindo. Ele tem aquela promessa para mim. Então eu vou pedir isso mediante uma verdade dele para mim. Ele prometeu, ele tem isso aqui para mim. Quer ver uma intercessão? Eu não vou ler aqui, mas eu vou só mencionar, tá? Isso aqui há pouco. Uma oração que Deus fez, que Moisés fez para Deus. Deus chegou para Moisés, o povo de Israel tinha pecado, tinha transgredido. Moisés tirou o povo do Egito. Aí quando chegou lá no deserto, num certo lugar, Moisés disse assim: eu vou subir o monte, aqui no monte, né? Eu vou subir o monte, vou orar a Deus, vou buscar as orientações de Deus, e vocês ficam aqui embaixo, me esperando o que Deus tem para passar para vocês. Aí colocou quem? Arão, como sacerdote. Deixa, Arão, você fica à frente do povo, você está responsável pelo povo. E Moisés chama Josué vai, fica embaixo do monte, ele podia subir com Deus, esperando Moisés, e Moisés sobe para falar com Deus. Só que Moisés fica num diálogo com Deus de 40 dias e 40 noites, muito tempo. E os dias começaram a passar, né? E o povo esperando Moisés. O povo esperava, Moisés vai subir o monte, daqui a pouco ele está aqui. Daqui a pouco ele traz aquela ansiedade do ser humano, né? Daqui a pouco ele traz as regras que Deus tem para nós, a lei, o que Deus tiver para falar para ele, vai dizer como nós devemos nos conduzir. Só que o tempo foi passando.
Passou um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aí vai passando, e nada do Moisés voltar. Aí chega lá pelo... Você imagina, já fazia um mês que Moisés não aparecia. Vamos dizer assim, não sei com quanto tempo o povo se desesperou, mas colocando aqui um mês, o cara sumiu. Ele subiu um monte, não apareceu mais. Ele imaginou o quê? O povo começando. Nesse monte é um bicho, uma fera, deve ter acabado, matado ele. Aí chegaram para Arão e disseram: não vai voltar mais não. Esse Moisés não vai voltar. Faz o seguinte, faz aí um ídolo, alguma coisa para a gente adorar, a gente dizer que aquilo vai ser como o nosso, aquela questão do ser humano, que ele não se conforma de buscar a Deus, o Deus invisível. A Bíblia diz que Deus é invisível, porém real. Então ele tem que ter algo para ele ver, para ele ter. As pessoas que adoram imagem, eles colocam isso, né? Não adoro imagem não. Aquilo é apenas um contato, como se fosse uma fotografia para me lembrar de Deus. Eles fizeram isso, então faz algo para a gente lembrar. E isso aqui é o Deus que nos tirou do Egito. Fizeram lá um bezerro de ouro, começaram a comemorar, fazer uma festa ao redor daquilo. Fizeram lá, na verdade, um carnaval, chegaram até a se despir. Aí o Senhor Deus chega para Moisés, depois dos 40 dias, no tempo que Moisés está diante dele, e diz assim: olha, esse povo é obstinado, eles pecaram, eles se voltaram contra mim. Faz o seguinte, Moisés, agora mesmo eu vou destruir esse povo, eu vou acabar com eles, e de ti eu vou levantar um novo povo, porque esse povo não tem jeito não. Deus aqui, ele não está querendo destruir o povo. Porque se Deus quisesse, ele não ia pedir para Moisés permissão. Aí ele diz assim: olha, eu vou destruir e vou levantar outra nação. Deus estava testando Moisés. Aí Moisés vai orar a Deus, interceder pelo povo. Só que Deus está irado mesmo. Deus está completamente irado com o povo. Aí Moisés chega e diz assim, ele começa a orar e ele diz assim: Deus, perdoa o teu povo. Lembra-te da promessa que tu fizeste ao teu servo Abraão, a Isaque, a Jacó, que tu colocaria esse povo na terra prometida, na terra que tu prometesse a Abraão. Não destrói o povo. Aí diz: o que vão falar os egípcios do teu nome? Vão dizer que tu tirasse o povo de lá, mas não conseguisse colocar na terra prometida, matasse eles no caminho, tirasse eles para destruir. Vão criar uma história em cima disso. E Deus ouviu Moisés. A Bíblia diz que Deus se arrependeu. Deus não se arrepende. Deus não tem essa fraqueza. Ele está convicto, mas quer dizer, ele mudou os planos. O plano inicial, o plano ali era: vamos destruir, fazer outro. Mas também isso não era o plano de Deus. O plano inicial era colocar o povo. Mas o que eu quero dizer? Eu quero falar da oração de Moisés. Moisés, ele orou a Deus e pediu perdão pelo povo. E ele pediu usando a própria verdade de Deus, a palavra de Deus. Porque ele disse assim: tu prometeste a Abraão. Ali era a descendência de Abraão. Ali era o povo descendente de Abraão. Tu prometeste que colocaria a descendência dele lá na terra. Então não mata eles não. E logicamente que Deus sabia que Deus conhecia Moisés. Deus não iria dizer para Moisés: olha, eu vou destruir esse povo, se soubesse que Moisés não iria interceder. Mas trazendo aqui para essa mensagem, o que nos ensina aqui é o quanto nossa oração, ela tem que estar de acordo com a palavra. O quanto nós precisamos invocar Deus sobre a verdade dele. Que foi o que Moisés fez ali. Ele invocou a Deus sobre a verdade de Deus. Qual era a verdade de Deus? A promessa que ele fez a Abraão. Até Moisés chega a dizer assim: o Senhor jurou pelo Senhor mesmo. O Senhor jurou que ia colocar esse povo lá. Então não vai matar eles não. Não vai matar. Moisés não estava querendo mudar, quer dizer, Deus tem um plano agora de destruir e levantar um novo povo. Não, Moisés estava, não, teu plano inicial, a tua verdade sobre Israel é essa. O Senhor prometeu colocar eles lá, colocar esse povo.
não o povo que venha depois de mim. O Senhor prometeu a Abraão. Agora você está dizendo que vai acabar com a descendência de Abraão e levantar uma descendência minha. Isso não é certo, porque a tua verdade é que é a descendência de Abraão que vai entrar. Então, ele invocou a Deus e Deus estava perto para ouvir. Deus ouviu e fez conforme a oração. Aquele povo não foi destruído, e tanto é que entrou, sim. Teve alguns ali que perderam sim a vida. Teve alguns ali que perderam, que teimaram em viver ficar na idolatria. Quando Moisés desceu, ele ficou revoltado, até quebrou as tábuas da lei. Tipo assim, esse povo não é digno dessa lei. Aí depois chama o povo, ele chama assim: quem for de Deus, vem para o meu lado. Aí vem a tribo de Levi. Aí ali ele toma uma decisão bem dura mesmo. Bem dura. Ele diz assim: olha, cada um que vem estar comigo, que está do lado de Deus, coloca a sua espada do lado, se arma com a sua espada, que agora você vai matar a gente. Você vai matar pessoas, você vai matar o seu irmão, o seu filho, não importa quem seja. Olha que coisa dura, né? Mas quem eram essas pessoas que iam ser mortas? E foram mortas 3.000 pessoas naquele dia. Eram as pessoas que, apesar de Moisés ter chegado, ter mostrado que estava ali, amando de Deus, elas continuaram a estar pegadas lá à idolatria. Elas queriam ficar adorando bezerro. Então era aquela questão: podia ser um filho, podia ser um irmão, podia ser um amigo, podia ser quem fosse. Ele disse: quem estiver comigo e encontrar alguém fazendo isso, vai ser morto agora. E foi morto. Foi um dia bem duro mesmo. Era um dia realmente que estava ali para provar que o povo iria andar com Deus. É uma coisa dura. Mas o que eu quero dizer é a oração de Moisés. Porque ou fazia isso ou o povo todo seria destruído. O que eu quero dizer então aqui, a oração de Moisés, ele não invocou Deus: oh Deus, não, tem misericórdia, faz alguma coisa. Não, Deus, não faz isso não. Não, Deus, sei que eles erraram. Não, ele não usou esse termo. Ele usou: tu prometestes. Isso aqui mostra que nós devemos invocar a Deus na verdade dele. Quer dizer, eu estou passando por uma situação. Então, antes de eu orar, a melhor coisa é eu compreender aquilo pela palavra de Deus. Espera aí, eu estou passando por isso, estou passando por essa luta. O que a palavra de Deus fala a respeito disso? O que Deus tem de promessas para mim, para eu sair dessa situação? Pegou aquela palavra, está com aquele entendimento da palavra, que Deus tem uma bênção ali, é sobre ela que eu vou invocar. É sobre ela que eu vou invocar o nome do Senhor. Perto está o Senhor de todos que invocam em verdade. E quando isso faz, aí diz: ele cumprirá o desejo dos que o temem. Isso aqui nos leva também a viver o temor a Deus. E se estamos no temor a Deus, aí diz que vai cumprir o desejo dos que o temem. Aqui tem alguns ensinamentos. Primeiro, invocar Ele sobre a verdade dele. Depois, andarmos no temor. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. A importância da gente estar no temor a Deus. Como é que nós descobrimos que nós estamos no temor a Deus? É quando nós estamos andando na palavra, quando nós nos preocupamos de confrontar o que eu quero, o que eu vou fazer com a vontade de Deus. Bom, eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em agir assim. O que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus, isso não está muito de acordo com a palavra. Então eu vou ficar na palavra de Deus, eu vou ficar no temor a Deus. Se eu estou fazendo isso aqui, então pode ter certeza, os seus desejos vão estar ligados à vontade de Deus, vai ter liberdade de Deus fazer cumprir isso. E Deus tem poder para isso. Quer dizer, ali entra também até o que eu estou desejando, né? O que eu desejo para a minha vida, o que eu desejo para a minha família, o que eu desejo para o meu futuro, está tudo em conformidade com a palavra de Deus. Se tiver, eu estou andando no temor, Ele vai fazer se cumprir. E Ele ouvirá o seu clamor e os salvará. Quanto clamar, quer dizer, a importância de andarmos no temor. É uma garantia de não perder a oração, né? Você vai clamar e Deus vai te salvar. Qualquer situação que você se encontre, às vezes é o que mais precisamos. Estamos numa luta, numa dificuldade.
Às vezes, quando a pessoa está numa situação que ela não gostaria, o que ela mais quer é sair daquilo. Então, ela precisa que Deus salve ela. O que eu devo fazer? Bom, primeiro examinar. Eu vivo no temor a Deus, estou andando no temor a Deus. Porque quantos cristãos que estão em situações terríveis, mas também já deixaram o temor a Deus há muito tempo. Não tem vontade de orar, não tem vontade de buscar Deus, não examina a palavra, está andando de qualquer maneira, fora da palavra, aí depois clama e não vê salvação. Mas está faltando um princípio, andar no temor. Porque aqui está bem claro, ele cumprirá o desejo do seu tempo, ouvirá o seu clamor e o salvará. Então, se eu não estou no temor, está andando fora do temor a Deus, fora do respeito à palavra dele, sem me importar muito como o que ele se importa ou que não, porque quando nós andamos fora do temor, é quando nós agimos de acordo com aquilo que nós achamos que é certo, achamos que é desse jeito, e não analisamos, mas está ferindo a palavra de Deus, está do jeito dele ou não? Ela de qualquer maneira, só que depois começa a passar dificuldades, enfrentar, e quero que Deus me salve. Aí clamo e não escuto a resposta. Por quê? Porque estou fora do temor. Se eu estiver no temor, Deus vai cumprir o desejo e ouvirá o seu clamor e o salvará. Versículo 20: o Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Aqui já pega as duas medidas, já tem a diferença. Ele salva, guarda quer dizer, hoje o que mais nós nos preocupa é com segurança, é muito importante, principalmente no nosso país, que é um país seguro. Não em todo lugar, né? Tem alguns lugares que são mais seguros, mas a maioria tem. E Deus, ele guarda, ele traz segurança para todos. Quem? Para todos que o amam. Aí nós temos que entrar no quesito amar a Deus. Porque se você chegar perto de qualquer pessoa e tentar que ela ama a Deus, ela diz, eu amo. Mas, como Jesus ensinou, que o amor a Deus não é dizer, eu amo. Ou amar uma religião. Como muitos têm. Muitos têm uma religião, apegada àquela religião, seja ela qual for, seja evangélica, católica ou qualquer, aí diz que acha que aquilo é amar a Deus. Amar a Deus é o que Jesus ensinou, que tem as minhas palavras e guarda, obedece, esse é o que ama, é que me ama. Então, eu tenho que analisar. Eu ando guardando a palavra de Deus. Em primeiro lugar, não é não só guardar, não tem como você guardar é obedecer, se você primeiro não buscar, não ter ela com você. Então, a primeira coisa que eu tenho é ter a palavra comigo. Ter a disposição de obedecê-la, de guardá-la. Guardar quer dizer obedecer. Então, o amor a Deus me leva todos os dias a dar atenção à palavra, a buscar conhecer a vontade dele, conhecer a palavra dele, para depois, eu tendo esse conhecimento, eu guardar, quer dizer, obedecer. Aí eu estou andando no amor. Se eu estou andando dessa forma, então eu tenho que ter uma convicção. Deus está me guardando, Deus está me cuidando de mim, Deus é a minha segurança. Eu tenho certeza que eu estou seguro. Por quê? Porque Ele está me protegendo, Ele está me guardando, Ele está me cercando contra qualquer eventualidade, contra qualquer mal. Por quê? Porque eu guardo a sua palavra, que eu obedeço a sua palavra, porque eu tenho sua palavra comigo, eu tenho o prazer de ser, eu tenho o prazer de aprender com Ele e de obedecer, que eu estou guardando. Agora, mas todos os ímpios serão destruídos, isso é uma coisa séria, né? Então, se eu estou andando no caminho da impiedade, fazendo coisas erradas, coisas que contrárias à direção de Deus, a impiedade é um pecado do desprezo realmente das coisas de Deus. O desprezo, que é o que a maioria da humanidade anda, com o desprezo. E se nós não cuidarmos, até dentro da igreja, sendo cristãos, nós desprezamos as coisas de Deus. Por exemplo, a pessoa está na igreja, mas ela não leva muito a sério a pregação do Evangelho. Ela não leva muito a sério a palavra. Ela só vai lá para receber, às vezes receber uma oração, ou fazer uma oração corrida, para ver se recebe uma bênção. Mas ela não dá atenção à palavra, não dá atenção às coisas de Deus, não tem aquele zelo com as coisas de Deus, não tem aquele apego. Então, de repente, ela está dentro da igreja, ou pode estar até no altar mesmo e sendo ímpio. E qual será o resultado se continuar assim? Vai ser destruído. E por isso que às vezes você vê pessoas
Você diz assim, nossa, aquela pessoa era uma bênção, e de repente está vivendo uma vida de destruição, porque às vezes caminhou no caminho da impiedade. Porque não é porque eu pertenço a um grupo religioso, evangélico, ou qualquer que seja, que eu sou uma pessoa justa, temente a Deus. Eu posso pertencer ao grupo religioso, vou colocar o evangélico, ser evangélico, mas isso não muda a condição de ímpio, se eu não tiver obedecendo, tendo apego à palavra de Deus. Por exemplo, tem muita gente que está dentro da igreja, mas não está nem aí para a palavra. Não está nem aí para a palavra. Ele está ali porque julga, se ele for ali um culto de vez em quando, receber uma oração, ele pode desfrutar de uma bênção, de alguma coisa de Deus, mas ele não quer aprender a palavra, não quer buscar, não tem ela com ele, e muito menos o temor a Deus. Anda de qualquer maneira, faz o que acha que lhe atém. Então, quer dizer, está em perigo, está em perigo. Logicamente, quando Deus diz o ímpio será destruído, ele não será destruído do dia para a noite. Deus dá tempo. Deus dá tempo, ele é paciente. Ele dá tempo para quê? Para que inclusive a demora da vinda de Cristo, que imagina a igreja primitiva, as pessoas dos discípulos, quando Jesus subiu, aquele povo que viram Jesus subir, eles ficaram crentes que logo Jesus voltava. Eles ficaram esperando. Por isso que ele saía naquela loucura toda pregando, porque ele sabia, ele vai voltar daqui a pouco. E foi passando o tempo. E chegou um momento que eles começaram a desacreditar, né? Pô, já faz tanto tempo e ele não vem. Tanto é que você lê a carta de Pedro chega a falar isso. Tem pessoas que estão dizendo que Jesus não volta mais. Não, mas ele vai voltar. É que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. Ele fala, mas justamente para acender a chama de novo naqueles que já estavam ficando descrentes, porque estava passando o tempo e Jesus não voltou. Então eles tinham essa consciência que Jesus ia voltar de imediato. Ia voltar de imediato. Então ele estava sempre buscando, estava sempre apegado mesmo àquela certeza. Mas a demora de Jesus voltar faz parte do amor e da paciência de Deus para conosco, porque a Bíblia diz que Deus, a vida de Cristo, ela é retardada justamente debaixo dessa paciência de Deus, para ver se o mundo se converte, dando oportunidade das pessoas caírem em si, porque se Jesus volta logo, aí pronto, aí acabou a oportunidade. Então, por isso nós já estamos, vamos dizer, a igreja primitiva esperava que Jesus voltasse antes, mas se Jesus voltasse antes, ia ser aquele punhadinho de cristão que ia ser salvo, o resto estava tudo perdido. Então, por isso que está todo esse tempo, e a gente até hoje falando da volta de Jesus, não sabemos se ele vai vir hoje, amanhã, ou se vai vir daqui a 1000 anos ou mais, só Deus sabe. Mas tudo isso é a paciência de Deus com a humanidade, para que ver quantas mais pessoas vai se converter. Porque você imagina se Jesus tivesse voltado como a igreja lá atrás esperava. Ia subir um bocadinho para o céu. Porque eles não tinham conseguido alcançar tanto. Hoje, se volta hoje, já tem um punhadão, porque o evangelho já espalhou. Se voltar daqui a mais algum tempo, vai ter mais gente, como também vai ter mais perdido. Então é isso, é a paciência de Deus. Então por isso, o ímpio será destruído. Ah, o que é isso? Eu conheço pessoas que andam tudo errado e está tudo dando bem para ela, porque ela está debaixo da paciência de Deus. Mas a palavra de Deus se cumpre. Tanto a boa palavra para quem anda com Deus, como aquela palavra de juízo. Ela vai se cumprir um dia. Ela vai se cumprir na vida. Então nós precisamos invocar a Deus na sua verdade, andar no temor a Deus e no amor a Deus, que é tendo a palavra dele e obedecendo, e evitarmos de estarmos no grupo dos ímpios, porque vai chegar um momento que eles serão destruídos. Bom, essa é a mensagem de hoje para a gente orar. Amém, Jesus? Vamos para a oração.